O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, queridas famílias, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Alguma coisa, né? Descobri que o problema não está comigo, viu, gente? Então, queridos irmãos e irmãs, estimados jovens, hoje nós estamos celebrando nesta retomada do tempo que nós chamamos de tempo comum, o 12º domingo do tempo comum. Neste tempo que vamos aprendendo quem é Jesus e com ele também participando da sua missão. E o relato do Evangelho que hoje nós escutamos como que uma prova, né? Como que Jesus está a fazer uma prova com os seus discípulos para ver o que realmente ficou depois da experiência com ele, depois de tanto tempo com ele, de caminhar com ele, de rezar com ele, de escutá-lo. E chegando o momento decisivo da sua vida, Jesus quis fazer esta prova, uma pergunta que no fundo quer saber o que de fato os discípulos assimilaram, compreenderam daquilo que ele é. E interessante que o Evangelho, ele ressalta para nós, acho que uma dimensão fundamental da nossa fé, que é o que? A oração. A oração como fundamento de toda a ação de Jesus. Uma ação que não precede da oração tende a ficar em algo como um fogo de palha, né? Alguma coisa que passa rapidamente.
falar da oração que Jesus se retirou, estava rezando num lugar retirado, e diz a palavra, os discípulos estavam com ele. Quer dizer, Jesus estava cultivando o silêncio como momento oportuno para que a gente, tenha condições, tenha menos influências da agitação do mundo ou de baixo, para de fato compreender e discernir a vontade do Senhor, discernir a palavra do Senhor, a vontade do Senhor como a palavra do Senhor, o chamado do Senhor. Então a vida de Jesus como essa medida para todos nós. Depois deste momento de intimidade, de retirada, Jesus faz esta pergunta: o que diz? Quem sou eu? O que diz as pessoas que sou eu? Essa pergunta que às vezes ela como que uma pergunta às vezes traiçoeira, porque às vezes nós falamos que amamos Jesus, mas nós falamos mais do que as pessoas falam de Jesus, como algo que está simplesmente no campo teórico, no campo de alguém que leu em algum livro, conhece alguma coisa sobre Jesus. Então, o que o povo dizia? Que Jesus seria um dos profetas, que seria Elias, um dos antigos profetas que ressuscitou, ou até João Batista. É compreensível que as pessoas ainda não sabem quem é Jesus, Responder que Jesus é são estes, é dizer, essas pessoas ainda não conhecem verdadeiramente Jesus, está confundindo Jesus com a outra pessoa, com aquilo que ele não é. E a pergunta se volta para os discípulos, é uma pergunta pessoal, a resposta também é pessoal, que agora não uma resposta a partir daqui, mas a partir do coração, da cabeça que foi capaz de compreender, e de um coração que foi capaz de viver, de assimilar de fato quem é Jesus. Quem sou eu para vós, para vocês? E só é possível dar essa resposta, amados irmãos e irmãs, de fato, se a gente tiver experimentado alguma coisa. Sem estar com Jesus, sem encontrar com Ele, é impossível dar esta resposta. Estaremos falando do que os outros falam, mas não do que é Jesus para nós, que é Jesus para nós, do nosso processo. E aqui requer uma caminhada, requer uma maturidade na fé, requer um treinamento, requer um exercício. E recordo sempre aquilo que dizia Karl Rahner, o teólogo da igreja, há muito tempo: o católico, o cristão do futuro, ou ele será um místico, ou ele não será nada. Ou ele de fato fará a experiência pessoal com Jesus, ou ele terá, ou ele assimilará o estilo de vida de Jesus, a vida de Jesus, de tal forma que ele de fato vai viver isso, ou ele não será nada. Porque o mundo não permitirá o cristão medíocre. O cristão medíocre, ele será lançado para longe, lançado para fora, pelo próprio sistema, pela própria força destas realidades do mundo. Ou você será de fato católico, pela convivência, pela escuta da palavra de Deus, pelo momento que você dedica para estar em oração, pela renúncia que você faz, ou você será católico de fato, ou será um católico de mentira. O negócio, dizem, porque às vezes a gente começa a dizer que fulano é católico,
E você está dizendo, mas fulano é católico? Não, fulano é católico, ele foi batizado. Mas que católico é isso? Não é o católico porque recebeu o sacramento, mas não é o católico da vivência. Se você será só o católico porque foi batizado, não será salvo só por isso, né? Mas por de fato acreditar, acolher a pessoa de Jesus. Então, para nós, isso é decisivo, a pergunta de Jesus. Quando há dúvida se a pessoa é católica ou se não é católica, se nós não somos cristãos, se não somos cristãos, significa que está faltando algo essencial, que é o quê? Que era a revelação daquilo que somos pelos nossos atos. Os discípulos descobriram, e aqui a profissão de fé de Pedro, Pedro descobriu quem era Jesus, queridos irmãos e irmãs, pela experiência, pelo encontro, por aquilo que Jesus revelou, mostrou a eles, para além das palavras, mas pelo seu modo de ser, seu modo de agir. Falar, você é pai, você é mãe. Como é que é alguém que se caracteriza como pai? Não, fulano é pai. Falar, mas fulano é pai? Não é pai porque o jeito dele de agir, de ser, a proximidade, o amor, o carinho, a dimensão da escuta, né, revela o ser pai. Por que alguém, não, de fato é mãe? Pelo jeito de ser, pela ternura, pelo cuidado, pela preocupação. Por que alguém é filho? Por que alguém é filho? Exatamente pelo mesmo sentido, né? De um filho que quer proximidade com o pai, de um filho que acredita, né? Que tem no pai, na mãe, família, a segurança de alguém que obedece, de alguém que escuta, de alguém que quer estar próximo. Então, um católico, um cristão é sempre alguém que quer estar próximo de Cristo, quer estar próximo de Deus. Como é que eu sou católico, eu sou cristão, mas eu não quero estar próximo? Eu não quero estar próximo da sua palavra, eu não quero estar próximo desta fonte inesgotável que é a Eucaristia, né? Eu sou católico, sou cristão, mas eu não quero participar da comunidade eclesial, da igreja, o lugar que Jesus, que Deus se revela por excelência. Deus se revela no meio da comunidade. A comunidade estava reunida e o Espírito Santo desceu sobre a comunidade dos apóstolos. Deus quis enviar o seu Filho amado a nascer numa família, a nascer no ventre de Maria Santíssima. E escolheu, por que nós falamos que José, né? São José é o pai de Jesus, pai adotivo de Jesus, pelo cuidado, pelo amor, pelo carinho, pela responsabilidade, pelo coração que soube amar, cuidar de Jesus. E assim nós vamos dizendo, quem é Jesus? A resposta de Pedro, tu és o Cristo de Deus, é o mesmo que dizer, o Senhor é o Messias, o ungido, o esperado. O Senhor não vem da parte dos homens, mas o Senhor vem da parte de Deus. É dizer que Jesus é o Filho de Deus. E aqui um dado importante, quem é que revela isso? Quem é que revela isso? Só aquele que aprendeu a amar. É capaz de perceber os sinais, às vezes invisíveis para aquele que não tem fé. Aquele que não tem fé não é capaz de perceber nenhum sinal. E às vezes o padre escuta muitos irmãos, olha, aconteceu isso, mas eu percebi nisto um chamado, um sinal de Deus. Eu percebi a mão de Deus, percebi um convite de Deus, eu percebi Deus cuidando de mim, percebi Deus colocando um propósito na minha vida, percebi Deus me chamando para algo maior, mais grandioso.
Então, queridos irmãos e irmãs, esta experiência, este encontro de conhecer Jesus, de fato ele é pessoal e se manifesta na vida coletiva comunitária. E o segundo, o terceiro momento do Evangelho, aquele momento que Jesus fala: olha Pedro, parabéns, que bom, mas não conte. A palavra que Jesus usa no Evangelho, o Evangelho coloca que Jesus proibiu severamente, não foi só proibiu, mas proibiu severamente, é como que brigou: não fale para ninguém, porque essas pessoas podem chegar a um Jesus errado, a um Jesus que não sou eu. Pode pensar outra coisa, pode esperar um outro Jesus, mas que não seja eu. Deixe que elas me conheçam, deixe que elas façam experiência. Mas uma coisa eu tenho certeza, a pessoa que você está dizendo que eu sou, eu conto para vocês o destino que eu irei percorrer. E o destino que eu irei percorrer, eu irei sofrer, ser rejeitado pelos anciãos, pelos doutores da lei, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Isso pode causar um espanto? Não, mas não é esse Jesus que estava esperando. Estava esperando um Jesus, só um Jesus da prosperidade, um Jesus em que o seu caminho não há sofrimento, não há rejeição, não há dores, não há oposição, não há vento, não há tempestade, não há renúncia. Um Jesus onde não vai me exigir nada. Então não é esse Jesus, não é este Jesus que se apresenta para nós hoje. Jesus que se apresenta para nós hoje é o Jesus que nos coloca, olha, como condição, e aqui entra, tem condição para seguir Jesus? Tem, Jesus mesmo que deu para nós essa condição. Qual é a primeira condição? O seguimento vem antes? Não, o seguimento vem depois? Vem depois, vem por último. Primeiro, para a gente seguir Jesus, o que Jesus coloca para nós? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. O que nós precisamos renunciar para seguir Jesus? Aí talvez você... E quando você sente que se afastou de Jesus, o que te atrapalhou de fato de aproximar, de seguir Jesus? Foi o orgulho? Foi a preguiça? Foi a vaidade? Foi a arrogância? Autossuficiência? Foi o quê? Então, às vezes não, Jesus nos convida, temos que renunciar a tudo aquilo que nos impede de aproximar, de acolher verdadeiramente a Ele. Renunciar a nós mesmos, limpar o nosso coração para deixar que Deus, que Jesus venha ali fazer morada. Depois dessa renúncia, não é possível a gente fugir dos problemas, fugir das situações desafiadoras. Jesus nos convida, acolha a sua cruz dia a dia. Significa que a cruz na nossa vida não é que a gente tem uma cruz, depois de 10, 20 anos vamos ter outra cruz. Às vezes nós temos cruzes todos os dias, situações que exigem de nós, situações que de fato muito difíceis para a gente decidir, para a gente enfrentar. Às vezes tendemos a fugir, mas Jesus, como Ele mesmo nos coloca, Ele abraçou a cruz por amor. Ele abraçou a cruz porque Ele sabia quem Ele era, qual a missão para a qual Ele foi enviado. Abraçar a cruz, acolher o sofrimento como sofrimento salvífico, não como sofrimento, sofrer por sofrer não salva, não leva ninguém a lugar nenhum, Quando alguém, eu já disse isso aqui, é igual estudante, pensa, olha, de onde vem a inteligência? O padre já disse, a inteligência vem pela bunda, Se a pessoa for capaz, às vezes, de sentar horas, noites, dedicar, de estudar, às vezes vem a inteligência. É um sofrimento.
Mas querer que o resultado venha sem você tirar tempo para si mesmo, para escutar, para ler, às vezes não vem o resultado. Quer dizer, Deus te deu a inteligência, mas é preciso fazer este caminho. Depois que a gente fizer esse caminho, aí Jesus diz para nós: siga-me, é o último passo, porque aí nós estaremos preparados, porque aí no segmento nós anunciaremos não a nós mesmos, mas anunciaremos a Cristo Jesus, o Cristo verdadeiro. É difícil, né? Porque a palavra de Deus, a Bíblia constantemente diz para nós, é o Deus vivo e verdadeiro. Por que a Bíblia, a palavra faz questão de ressaltar isso, Deus vivo e verdadeiro? Porque existe um Deus que é morto, existe um Deus que é falso. Porque existe os Cristos, ou os Jesus segundo a opinião, segundo a verdade de cada um. Mas Jesus mesmo está a nos ensinar a verdade do seu ser, a treinar os discípulos para poder não só alimentar daquilo que verdadeiramente é Ele, mas poder alimentar aos irmãos e irmãs com a verdade do seu amor, uma verdade que salva, uma verdade que é capaz, né, de doar, de sacrificar, de renunciar a tudo para poder dar a Deus. Que esta Santa Eucaristia, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus que nós acabamos de escutar, aqueça o nosso coração, para que, deixando que essa palavra arda em nós, sejamos de fato cristãos, discípulos de Jesus, que anuncie e que pregue verdadeiramente a sua palavra. Amém. Amém.